Olá, povo amado do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz seja com cada um de vós. Estou aqui reunido mais uma vez para tocar em assuntos recorrentes, coisas que já foram ditas várias vezes por esta pessoa aqui, né? O meu posicionamento, assim se eu posso falar, em relação a muitas coisas que estão na Bíblia, né? Muitos assuntos que servem de contendas, né? Muitas vezes, por não concordarmos com muita coisa desse sistema evangélico corrompido e demagogo, né? Somos taxados de tudo que não presta. Somos desigrejados, somos filhos do diabo, né? Então, recebemos esses nomes porque nos posicionamos ao contrário do que esse sistema ensina as pessoas hoje. Essa aqui é a grande verdade. Por isso nós somos confrontados, somos rechaçados, né? Dessa forma, rejeitados. Porque se entramos em um desses templos onde impera a falsidade, a hipocrisia, a ganância torpe, se entramos lá para falar a verdade, na verdade, nem temos a oportunidade de esclarecer o povo de quanto estão sendo enganados por alguns líderes. Não posso generalizar, mas infelizmente uma grande maioria que se aproveita do Evangelho, que se aproveita da palavra, que nem deles são, que usam o nome de Jesus Cristo em vão, que ganham em cima do nome dele, que usam de uma maneira errada, inadequada, os dons que Deus deu para se promoverem, para se locupletarem, para tirarem proveito financeiro. Então somos taxados de rebeldes, de filho do diabo. Mas eu queria dizer uma coisa, que esses jargões, esses termos que usam, não só a minha pessoa, como a muitas pessoas, que é contra não o Evangelho, mas é contra o sistema religioso que está sendo propagado dentro desses templos. Eu quero falar a você que isso não me atinge. Ser chamado de filho do diabo, desigrejado, seja o que for. Não me atinge, porque estou convicto da minha fé. Estou convicto daquilo que Deus me ensinou. Porque Deus teve misericórdia de mim há cerca de 30 anos atrás. E o Evangelho que eu vivi era um evangelho que operava, sim, a verdadeira santidade. Não essa hipocrisia aí, essas coisas que a gente vê, essas pessoas santarronas que gostam de agredir as outras pessoas, que gostam de condená-las ao inferno, porque não andam de acordo com elas querem, que padronizam nas suas mentes doentes que o outro tem que ser igual a ele, porque se não for, está errado. Certo? O evangelho que eu vivi de 30 anos atrás era um evangelho de caridade, de você se preocupar com o seu próximo. Mas hoje em dia nós não vemos isso.
Hoje em dia, nós vemos o egoísmo operando entre as pessoas e as pessoas só bitoladas, arraigadas e presas ao sistema de culto, de liturgia, de doutrinas, mas verdadeiramente arraigada no Evangelho de Cristo não estão. Porque os seus condutores são perversos e pervertidos. Pervertem a palavra do Senhor. Eles maculam a palavra de Deus. Eles adulteram para o seu bel prazer. Por isso somos taxados de filho do diabo. Mas irá acontecer um dia. E o Senhor Jesus falou que na mão dele está a recompensa para cada um de nós conforme as nossas obras. Eu decidi deixar de ser conivente desse sistema há cerca de 4 anos atrás. Mas estava dentro desse sistema, mas não deixei Deus de lado. Porque é um perigo, porque muitos condenam o sistema religioso com a desculpa porque não presta, aí no lugar de sair só do sistema, saem também da presença do Senhor, que é errado. Deus não tem culpa da nossa maldade, da nossa impureza, da nossa natureza pecaminosa, caída, não. Mas será que esses cultos de hoje Deus está recebendo? Será que Ele tem recebido esses cultos hoje que nós vemos? De entretenimento, de todo tipo de parafernália gospel, para chamar a atenção das pessoas, para promover aquele lugar, para promover aquele líder como um homem santo, um homem irrepreensível, em cima de 4 patentes mais elevados, chamado púlpito. E se consideram melhor do que os outros, mais santos do que os outros, esquecendo que a santidade vem do Espírito de Deus, não é das nossas atitudes. Porque até as nossas atitudes, se ela for gerenciada pelo Espírito de Deus, ela é agradável a Deus. Mas se procuramos nos santificar com esforço próprio, nós não conseguimos. Por isso, quando explicamos essas coisas, somos taxados do filho do diabo. Porque não aceitam a verdade. Querem doutrinas passadas no liquidificador para amaciar o seu ego. O Evangelho não mudou, meu amigo, minha amiga. Não mudou. O Evangelho ele não mudou. O que mudou são as pessoas que são tutoras, entre aspas, que andam ministrando o Evangelho de Cristo de uma maneira errada. Não expondo a verdade. Não trazendo as pessoas para Deus, mas afastando ela e levando ela para o inferno, sim. Quando falamos da doutrina do templo, que não precisa ter templo para se adorar a Deus, alguém diz assim, é melhor botar um bar? Eu não sei, é? Usam desses artifícios. Eu não quero dizer aqui que no lugar de você colocar um templo, vai botar um bar. Mas o templo é eu e você. Ali é um monte de entulhado de cimento com argamassa e tijolos. Somente isso. Porque se Deus não for com você até lá, em você, ali é só um espaço físico, onde se agrega as pessoas, justamente porque esses líderes, eles têm que agregar as pessoas lá para melhor manipulá-las e monopolizá-las.
Por isso somos considerados filhos do diabo. Porque falamos desta forma. Porque se você for ver, Deus no princípio, o homem adorava no monte. Ele diz, não vai adorar mais no monte não. Faz um tabernáculo. Fez o tabernáculo. Não quero mais no tabernáculo. Depois Davi teve a ideia, um desejo no coração de construir um templo. Não foi Deus. Deus permitiu, e nem a ele permitiu, mas permitiu ao seu filho Salomão que construísse um templo. A duras penas, porque isso foi retirado do povo. O povo pagou caro para se construir aquele templo ali. E Deus se permitiu, derramou graça ali naquele lugar e concedeu o desejo de Salomão. Mas o verdadeiro templo é eu e você. E o templo maior de todos nós ainda não tinha vindo, que é Cristo. Mas com a vinda de Jesus, Ele é o templo verdadeiro, onde Deus habita. Jesus é o templo, é a plenitude do verdadeiro templo. É tanto que, quando os hipócritas fariseus condenam ele, porque ele disse que derrubaria aquele templo em 3 dias, reconstruiria, falando de si próprio, do seu ser. Ele disse, como é que pode? Salomão passou 40 anos, como é que tu vai reconstruir em 3 dias? Porque eram carnais, e hoje não é diferente. Quem é carnal não entende as mensagens espirituais, por mais que queira, porque estão com a mente cauterizada, formada, informada e educada por esses falsos líderes que têm levado as pessoas para a perdição, com ganância torpe, ensinando você a querer de Deus, tem que dar de Deus para receber de volta. E nós é que somos o filho do diabo. É interessante, não é isso? Um Deus que precisa do teu dinheiro, da tua 10ª parte do teu suor, que além de emprego estar difícil hoje, você ainda tem que tirar 10% de um salário mínimo. Dá o quê? 1.412, dá 140 e pouco, né? Se tiver errado aí, deixa pra lá. Não interessa o valor. Aí você tem que tirar. Você passa 30 dias trabalhando para quando chegar no começo do mês tirar 10% para dar para um safardana desse que não faz nada da vida, só esperando o teu dinheiro no começo do mês e dizendo que é para a obra de Deus. E você andando a pé e ele de carro. E você comendo ovo e ele comendo carne. E você com a conta de luz, o gás acabou, você não tem como comprar, mas ele tem. Porque você está sustentando. Aí você se engana achando que você está agradando a Deus. Eu já vi casos de pessoas de deixar de ajudar o próximo, até comprar um remédio para si próprio, ou para um ente querido, porque não queria mexer no dízimo. Porque é do Senhor. Que Senhor? Meus irmãos, eu digo perante ao Todo-Poderoso, que as minhas palavras serão julgadas por Ele. Mas onde é que está o raciocínio do ser humano, achar que Deus quer que você pegue, deixe de comprar um remédio para um filho seu, para o seu marido, para a sua mulher, seja lá quem for que esteja precisando, ou você dar uma ajuda para a pessoa que está morrendo de fome, porque tem que separar os 10%, só tem um dízimo, só sobrou o dízimo. Eu tenho que dar para a casa do Senhor, porque senão o Senhor vai me considerar ladrão. Ladrão, sabe quem é? É esses que manipulam a palavra de Deus em bel prazer, por proveito próprio, que engana vocês, dizendo que dízimo hoje em dia é obrigatório, e não é.
Não é. Ah, mas Jesus mandou dar o dízimo, fazer aquelas coisas, não esqueça dessa, né? Ele estava falando para quem? Estava falando para judeus. A lei ainda não tinha sido cumprida nele. Ele não havia ainda morrido. Então ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir. Então ele disse, olha, vocês dão de tudo quanto é coisa, até de coisas necessárias, até de coisas que a gente nem pediu, que a lei não pede, melhor falando, que a lei de Moisés não pede. Vocês dão do hortelã, do cumim, né? Mas esquecem a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Abandonam vossos pais. Pratique e dê o dízimo. É isso que ele quer dizer. Pratique e dê o dízimo, mas não esqueça a misericórdia. Honre seus pais e sua mãe. Ande de acordo com como a lei manda. Mas depois que Cristo morre na cruz, ele enterra esse critério aí. Primeiro que dízimo nunca foi dinheiro. Eu quero é ver um doutor desse aí de teologia me provar que dízimo era dinheiro. Ah, mas no templo Deus pediu para isso, para aquilo. Deus várias vezes. Moisés, por exemplo, ele pediu prata, ouro, tudo que tinha de joia para reconstruí-la, para fazer o tabernáculo. Usou isso aí. Pediu também dinheiro, né? Para comprar as parafernálias, comprar madeira, piche, essas coisas, né? Sim, mas isso foi eventos soltos, esporádicos, não era sempre. Todo mês tinha que dar dinheiro lá, não. Não era assim, era de ano em ano e era alimento. Alimento. Alô? Alimento, não é papel. Tá bom? Então não vem com essa. Já começa o erro aí. Segundo, que Jesus ele acabou com essa história aí, de 10ª parte. Ele é inteiro. Ele não deu a 10ª parte para o Pai, ele se doou inteiro. Não foi a 10ª parte dele que foi dada, foi o inteiro dele que foi dado por amor a mim e a você. Então não vem com essa. Por essas coisas somos considerados filho do diabo. Será que é necessário tanto templo aí? Por que aqui tem tanto templo? É porque eu estou junto com a pessoa, a maioria das vezes acontece assim. Eu estou ali com aquela pessoa ali, com aquele pastor, com aquela pastora, sei lá que for. E por carga d'água, a gente acontece de contender, não dá certo, aí eu vou abrir outro ministériozinho ali. Porque o meu é de Deus. Porque eu saí daquele, não é de Deus. Enquanto eu estava lá, era de Deus. A partir do momento que houve as divergências, aí eu abro outro ministério. Aquele ali não é de Deus. De Deus é o meu, porque eu estou colocando. Sabe como é? É desse jeito que acontece. A maioria, digo toda vez, mas a maioria das vezes, esse acréscimo de templos aí, não chamo nem igreja. Igreja é eu e você. De templo físico é colocado por causa de desavença. Conheço gente demais, vixe, e como conheço, gostaria de não conhecer. Gostaria de não ter passado por essas decepções de duas pessoas que andavam junto, de repente estão contendendo, às vezes porque um está ganhando mais do que o outro, né? A renda dá tanto, aí um quer tirar mais do que o outro, aí começa, não, o negócio tem que ser repartido igual. Eu sei do que eu estou falando, eu vivi isso aí, certo? Não que, particularmente, eu quisesse que alguém repartisse o que não é meu. Eu saí do sistema religioso, deixei de ser pastor, né? Pastor, entre aspas. Pastor, entre aspas. Porque a pessoa a qual estava trabalhando junto, era ou ainda é, pelo que eu sei, ainda é,
uma pessoa gananciosa, uma pessoa que não se importava com as almas, de verdade, mas se importava com o que as almas podiam dar. Ó. Nas campanhas mirabolantes, levantadas no final de semana, onde se buscava todo tipo de gente para pregar, para subir lá, em 3 espaços mais altos, né, que se chama de lugar santo, púlpito. Outra coisa que eu não concordo, eu não vejo nada de santo. Certa vez um cara chegou para mim, eu queria estar aí, tá na tua posição, tá aqui em cima. Cara, eu tô em cima de 3 tijolos a mais do que tu aqui. Isso aqui não é nada não. Queira ser eu não. Queira ser você. E não almejo estar em cima desse batente aqui não. Isso aqui não quer dizer que eu sou melhor do que você. Por essas coisas eu sou considerado filho do diabo. Porque eu digo que as pessoas querem, sabe, enfatizar e dar valor a coisas que não têm valor. E se eu falasse de mais coisas que eu não concordo dentro da luz da Bíblia. Não é um posicionamento meu de rebeldezinho. Não. Pois é, saí desse sistema porque queriam comer as custas dos outros e eu não concordei. Porque eu olho para as pessoas e vejo que elas são pessoas. Eu não quero que elas podem proporcionar. Ganhar dinheiro às custas do evangelho dos outros. O evangelho não é meu não, o evangelho é de Jesus. Já parou para pensar que essas pessoas vão prestar conta no final da vida dela, no dia do juízo de Deus? Que elas fizeram com esse talento dela? Pois é, quando eu vi que o negócio estava embaraçado, que a pessoa a qual administrava junto comigo esse lugar lá, queria só isso, que não estava nem aí para as pessoas e continua desse jeito, só com reteté, com pula-pula, com entretenimento, com luzinha de árvore de Natal, lá nas cortinas, né? Que hoje em dia é isso aí. Com som, sei quantos decibéis, né? Incomodando até uma formiga, que não precisa disso. Eu vivi tempos de verdadeiros cultos a Deus. Cultos sóbrios, educados, sabe? Onde não precisava dessas parafernálias, onde não precisava dizer que estava fazendo a obra de Deus. Com esse equipamento aqui, com essa mídia, né? Qualquer coisa você coloca aqui. Mas antes, quando se fazia caridade, até mesmo porque não tinha, mas se tivesse isso aqui, eu tenho quase certeza que as pessoas que estavam fazendo a caridade para o seu próximo não iam vir para cá se amostrar. Olha, vê o que eu estou fazendo. Olha só como eu sou bom. Olha, estão fazendo a obra de Deus. E engraçado que quando juntam essas cestas básicas, de onde é que vocês acham que saem esses alimentos? É lá de lá? É da arrecadação das ofertas? É da arrecadação dos dízimos? É não, viu? Sai da casa de cada um, porque eles pegam os membros e mandam os membros nas portas dos outros pedir. Para depois estar dando uma de santo, todo poderoso, em cima de um púlpito, dizendo que está fazendo bem ao próximo. Quem fez o bem ao próximo foi você que repartiu o seu quilo de arroz, que deu um pacote de macarrão. Sim, você está fazendo. E você vai receber a recompensa do Senhor conforme a sua obra. E eles vão receber, sim, a recompensa das obras dele. Porque hoje eles estão recebendo aplauso e considerados bonzinhos, mas para Deus, Deus está vendo. O certo era tirar um percentual do dízimo e das ofertas e comprar cesta básica para dar para o necessitado. Não colocar os membros para ficar pedindo de porta em porta um quilo de arroz, um pacote de macarrão, seja lá o que for,
para depois dizer e postar de bonzinho. Porque eu falo isso aí, eu sou considerado filho do diabo. E agora? O que é que eu digo? Vê que os momentos que estamos vivendo são finais, porque o amor de muitos se esfriou. Hoje em dia ninguém está querendo mais ajudar ninguém. A pessoa morre à míngua, não estão nem aí. Primeiro, que tu, que dizima da tua instituição religiosa, eu não digo todos, né? Mas a grande maioria, porque eu não quero generalizar e colocar todo mundo dentro do mesmo saco, porque ainda existe aí homens de Deus e mulheres de Deus fazendo de Deus, mas é bem pouquinho, é uma minoria, né? Primeiro, que você acha que eu estou errado em falar desse jeito? Eu combater esse tipo de coisa? É parecido assim, tem uma pessoa necessitada, aí pede uma ajuda a mim, aí eu vou, outra pessoa me dá, eu chego na casa daquela pessoa, aí eu comprei esse quilo de arroz para você. Sendo que foi outra pessoa que me deu, para dar para essa terceira. Aí quem recebe a glória sou eu. Sendo que eu me posiciono contra essa história de ser chamado de ladrão porque não dá a 10ª parte do teu suor. Porque a maioria desses caras não querem trabalhar, não. E quer só o bem bom. Deitado, postando nos shoppings, comendo pizza, com churrasco. As custas de quem? Se o cara não trabalha, se não está fazendo, não está roubando, né? De certa forma, está assaltando, como é que ele consegue esse dinheiro? As custas do dízimo. Aí diz que é para Deus. Me fala aí, me mostra que o dinheiro que é arrecadado nessas grandes empresas aí, gospel, esses caras aí apodrecidos de rico, e quanto mais tem, mais querem. E os de menorzinhos, os pastorzinhos de periferia, de boca de ralo, de sovaco de favela, né? Estão fazendo do mesmo jeito. Só não tira mais porque o povo não tem. Mas inventa tudo. Campanha para tirar dinheiro aqui, campanha para tirar aqui, 12 dias de campanha para 12 anos, de 12 dias, 12 meses, sei lá, 12 meses de prosperidade, um ano, né? Enquanto nós sabemos que a palavra de Deus diz que nada vai melhorar, vai piorar. E eu sou considerado, e todo aquele que professa desse jeito, considerado filho do diabo. Mas para finalizar, eu quero dizer que a minha consciência está limpa diante de Deus. Porque um dia chegará onde nós seremos julgados pelas palavras, julgados pelas nossas atitudes. Eu saí do sistema religioso, não sinto falta dele de forma alguma. Quanto mais eu vejo que eu me afastei, mais eu vejo que fiz a coisa certa. Porque foi o Senhor que me retirou do meio deste mundo corrupto, onde as pessoas proferem amor, professam amor, mas não tem amor de verdade, é só de boca. Porque se tu me ama, até o dia que eu concordar contigo, no dia que eu contestar contigo, tu me odeia. E tu me amaldiçoa. Entende? É esse o amorzinho que hoje muitos crentes, que muita crentalhada falsa, não estou dizendo os verdadeiros crentes, as crentalhadas falsas,
promovem, diz que tem amor. Ah, eu tenho amor pelo meu próximo. Deixa eu pisar no teu calo aqui, para ver se tu tem amor mesmo. Deixa eu ver se tu é servo de Deus, discípulo de Jesus. É se eu combater uma coisa errada em você, e você não contestar e ficar com raiva de mim. Aí eu não sei se você é discípulo de Jesus. Porque Jesus falou e afirmou que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele quando nós viéssemos amar um ao outro. E de verdade, não é de boca não. Todo mundo diz, eu te amo, irmão. Eu te amo, irmã. Mas a maioria das vezes é só falácia, é demagogia, é mentira, é engano. E tais pessoas não herdam o reino do Senhor. Não são minhas palavras. São palavras que estão escritas na Bíblia. Não são posicionamentos meus próprios. Muito menos doutrinas nem dogmas. Mas são coisas que eu abstraio de dentro da palavra de Deus para professar para vocês. Para que, porventura, o Espírito de Deus, nesses últimos dias, possa tocar no meio desse povo que está sendo enganado por esses cães gulosos. São realmente insaciáveis. Eles tiram a última gota do teu sangue e não estão nem aí para a tua alma. E nós é que somos considerados filho do diabo. Porque levamos o evangelho genuíno do Senhor para que as pessoas venham a conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Eu não posso vender o que não é meu porque é roubo. Eu não posso tirar proveito do evangelho porque foi me dado de graça. O próprio Jesus falou dessa forma, mas os gulosos dizem, não, mas não é bem assim. Jesus diz, dê de graça aquilo que você recebeu de graça. Se você recebeu o evangelho de Deus de graça, que está na pessoa de Jesus Cristo, e a salvação, então você tem que promover isso de graça. Ah, irmão, mas está escrito que o obreiro é digno do seu salário. A recompensa vem das mãos de Deus. O salário, o galardão está na mão de Deus. Não é eu viver me corrompendo, tirando proveito do evangelho, vendendo tudo que é de Jesus. Para pregar tem que cobrar, para cantar tem que cobrar. Que é isso? Que é que a igreja se tornou? E eu é que é chamado do filho do diabo. Porque a minha mente está esclarecida pela ação do Espírito Eterno. Que Deus não precisa de nada de você. Não precisa do meu dinheiro, não precisa do teu dinheiro. Essa história é balela de dinheiro para ajudar na obra de Deus. A obra de Deus é você cuidar do seu próximo. E o próximo pode ser qualquer um, é o bebinho que está caído na calçada, é a prostituta que está vendendo seu corpo muitas vezes por necessidade, é o drogado. Mas passamos de largo desse tipo de pessoa, porque não queremos nos contaminar com tanta santidade que temos. Por isso somos considerados filhos do diabo, porque falamos essas verdades,
Porque desmontamos esse sistema maldito, onde tem levado as pessoas a entenderem um Deus falso, a conhecerem um falso Deus, um falso Cristo, um falso Jesus. Muitos estão enveredando para este caminho aí. Quando eu falo que um obreiro ou uma obreira não deve receber algo, não é porque você não merece receber. Se a igreja, se o templo te dá, te doa, amém. Mas não fazer como alguns que eu vi. Eu só prego por tanto. Eu sou louvo por tanto. Tá louvando para quem? Para Jesus? Não é para as pessoas. Para entreter lá o movimento gospel. Que é assim que funciona. Tem que trazer atração, porque senão o barco não anda. Tem que trazer alguém movimentado, alguém de renome, porque senão não funciona. Porque aí não vai dar audiência, não vai dar gente lá dentro. Porque quanto mais gente lá dentro, mais eles vão conseguir arrastar dinheiro do bolso daquelas pessoas. Por isso somos considerados filhos do diabo, porque falamos desta forma. Mas eu quero dizer, Babilônia do inferno, todo esse sistema de Satanás aí, isso vai acabar. Vai chegar o dia do Senhor. E ai desses que fazem tais coisas. Sim, o obreiro ele é digno do seu salário, sim, porque assim está escrito. Mas os homens de Deus e mulheres de Deus comiam daquilo que aquelas pessoas davam a ele. Paulo, homem de Deus, não pedia nada para ele, trabalhava para não ser peso para ninguém. Quando ele fazia um arrecadamento, que ele pedia oferta, não era para ele trocar o carro dele, não. Para ele juntar dinheiro para colocar cerâmica na casa, não. Para ele sair com a mulher dele ou os filhos dele para ir comer pizza lá no Norte Shop, não. Ele pedia dinheiro de oferta para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava passando necessidade. Aí sim. E as pessoas vendo a atitude dele, mandou ajuda para Jerusalém, ainda mandou para ele. Ele foi digno. O obreiro é digno do seu salário. Mas hoje em dia não se faz mais nada de graça para Deus. Nada. Tudo tem que rolar. Mas por que as pessoas estão assim? Porque muitos líderes, não são todos, mas uma grande maioria, corrompem os bons costumes. Essas más conversações, conversa daqui, conversa de cá, doutrina assim, doutrina acolá. Não, mas vamos ajeitar aqui. Corrompe, adultera o que é santo. Levando as pessoas para uma porta larga. E isso é dentro do meio evangélico. Estou falando lá no mundo, não. Quem está no mundo, não está sabendo nada, está percebendo nada. Estou falando do nosso meio. É no nosso meio. Gente que profana o que é santo. Gente que corrompe e adultera o evangelho santo de Deus. Que vai prestar conta e caro com Deus. Presta atenção. Você que está manipulando o evangelho de Deus para tirar proveito próprio, para enriquecer, não pensando no seu próximo, incapaz de estender a mão. Não, irmão, eu estou na prova, não posso não. É o mesmo que está em cima de púlpito, falando para os seus discípulos lá, para os seus adeptos. Você tem que dizimar, senão você vai para o inferno. Você tem que dizimar para ajudar a obra de Deus. Que obra de Deus o quê?
Mas eles só são assim porque tem gente que crê. Saul foi colocado como rei. Por quê? Porque o povozinho quis. Samuel todo magoadinho disse, olha, estão me rejeitando, seus não, está rejeitando você não, se preocupa não, rejeitando a mim, que sou Deus. Dá esse rei aí para ele, porque é igual a eles, esse povo. Pronto. O povo era igual a Saul. Entende? Porque eu vou levantar um, disse Deus, que é de acordo segundo o meu coração. Que em princípio, a priori, personalizava Davi. Né? Que na verdade estava chamando atenção para quem? Para Jesus. Um rei segundo o coração de Deus. Então, amados, a graça e a paz, muito obrigado a você que está participando dessa live aí. A paz do seu irmão Edilson Rodrigues, tantos outros que vieram aí, e tantos outros que vão ver ainda essa live. É como eu disse, o assunto já tinha sido esclarecido, né? Mas a gente precisa falar, irmãos. Tá? Muita gente na internet aí, não pessoalmente pra mim, né? Só teve um aí que não sei o que, falou besteira, mas se calou na hora que eu coloquei a palavra verdadeira em cima dele. Mas eu vejo gente aí sendo escrachada, humilhada, sendo rejeitada. Porque não pode contestar dentro dos templos sobre isso aí. Porque isso desmonta. Do mesmo jeito que Jesus veio para desmontar o sistema, levar ele para a cruz, se possível fosse, levava você também. Viu? Se possível fosse, matava você. Porque tem crente que tem vontade de matar. Quando você vai para cima dele com gosto de gás e fala a verdade para ele, e ele fica com ódio de você. Depois tá lá pulando, feito um asa aldeco, não sei o que, umas aves de rapina, pula que nem um sapo, dizendo que tá cheio do espírito, não sei o que. Tá bom? Então fica nessa daí, fica na paz, e até a próxima vez, se Deus permitir. Tchau.